Amém? Vamos continuar subindo? Vamos? Ou quer descer? Então vamos para o Salmo 131. Se quiser descer também para mim pregar o 130, não custa nada. Mas já foi pregado lindamente aqui pela pastora Bianca. E como diz o pastor Alê, na quarta-feira ele falou isso. Eu não consigo esquecer. Ele estava pregando, ele estava tão feliz com a palavra. E ele queria dizer, a palavra é linda, Jesus é lindo e eu estou feliz. Aí ele misturou tudo e disse, eu fico lindo. Eu fico é lindo. Aí ele, opa, não, tá, tudo bem, é um embelecimento, né? Embelezimento, sei lá como fala. Hã? Embelezamento? Embelezamento. Ele se enlindeceu. Glória a Deus. Mas quando nós lemos a palavra, nós ficamos lindos também, né? Imagina os olhos do Senhor, como Ele se agrada de você, né? Que nem filho quando nasce com cara de joelho, mas para o pai e para a mãe é lindo, não é verdade? Vamos à palavra. Calma em Deus é o título desse salmo. Calma em Deus. Amém? É um cântico de romagem, ou seja, o cântico dos degraus. Estamos progredindo aqui. E esse salmo, eu tive a grata felicidade, a sorte de pregar o Salmo 122, que é o Salmo de Davi. Acho que fui eu que preguei. Preguei o 126, que é de não sei quem, que não tem um título, um nome, aliás, o autor. Mas o 131 caiu em mim, Salmo de Davi também. Que sorte que eu tive. Vamos ao versículo 1 que diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Diga comigo, Senhor, não é soberbo o meu coração. Irmãos, que desafio é você se dirigir ao Senhor. Por que eu digo se dirigir ao Senhor? Porque a maioria destes salmos são cânticos congregacionais. Sabe aquele cântico assim, rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, ou outros aí, como que cantamos, alguns que cantamos, que Jesus é o plano perfeito. Tem louvores que nós fazemos que não se dirigem ao Senhor, eles se dirigem à congregação dos justos. Os salmos são igualzinho. Agora tem aqueles cânticos que eles são diretamente para o Senhor. Eu lembro de um que eu duvido que o Hudson saiba, que é Vem a Vigília. Nossa, esse é velho. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Não, esquece, ele não era nascido. Esse louvor é tremendo, era direto para o Senhor. Então este cântico aqui é um cântico diretamente para o Senhor. Se você olhar o cântico, por exemplo, 129, vai dizer, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, está vendo? Não está falando com Deus. Ele não está falando com Deus. O 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda dos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás. Não está falando com Deus. Mas este salmo, Davi está falando com o Senhor, diretamente. E aí o fato dele estar falando com Deus e falar o que vai falar, eu fico abismado. Porque Davi vai falar, Senhor, não é soberbo o meu coração. Meu irmão, precisa de uma coragem imensa para falar com Deus, porque com Deus não pode brincar. Você não pode jogar palavras ao ar com Deus. A gente não pode ser leviano no orar. Olha, se eu fosse orar, não que eu tenha soberba, mas eu não confio no meu coração. Eu não confio. Até por recomendação da própria palavra. Jeremias 17 vai dizer o quê? Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por exemplo, o 130 que a pastora pregou é um salmo penitente de alguém que ora pedindo perdão. Mas olha como Davi se põe nessa hora. Senhor, não é soberbo o meu coração. Precisa de muita coragem para falar isso.
precisa de um autoconhecimento de si muito profundo, de uma autoanálise, de um autoexame muito apurado, precisa ter trabalhado muito as bases do seu coração para poder se dirigir ao Senhor assim. Porque esse salmo que Davi está falando, ressoa nas palavras de ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai dizer para nós: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E Davi disse: eu não sou soberbo no coração. Meu coração não tem soberba nenhuma. Não tem nada de soberba. Meu coração é limpinho de soberba. É tremendo, não é? Fala a verdade. Talvez por isso Deus disse: achei. Davi, disse um servo de Deus: Davi é uma ave dentre os monarcas, rara, em extinção. Porque o cara ter a posição que ele tinha e ainda não ser soberbo, não querer nada a mais, olha, isso é sério. E aqui esse salmo ataca a soberba do nosso coração, porque nas palavras de Davi você vai perceber que muitas vezes nós também temos isso. A Bíblia diz que há 3 coisas no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o tripé que faz o mundo funcionar, que faz o capitalismo funcionar, que faz o sistema funcionar. É o desejo da carne, o desejo dos olhos, o que o olho cobiça, e a soberba da vida, ostentar, mostrar. Isso faz a lógica do shopping center, a compra, a venda. Nem está se dizendo muito que isso é mal, estamos só dizendo que essa é a realidade, é como a coisa é mesmo. Davi está completamente desprovido de soberba nessa oração. Está dizendo: se o Senhor, se nós, que daqui a pouco vamos lidar com a ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, versículo 30, se eu não me engano, leia primeiro antes de colocar, vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, 28, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a primeira coisa que esse salmo nos provoca, meus irmãos, é fazer uma análise, é fazer um exame, é entrar na ultrassonografia da sinceridade e observar: será que eu não tenho soberba? Será que eu não sou uma pessoa que estou motivado a fazer coisas para mostrar para pessoas? E por isso que eu fico tão frustrado quando dá errado, porque quando dá errado é a minha reputação, é a minha imagem. É importante nós analisarmos isso, porque a soberba é um laço, é um perigo, e ela precede a ruína, diz a Bíblia. A humildade precede a honra, a soberba precede a ruína. Quando nós estamos soberbos, nós sempre desejamos algo mais do que podemos ter, nós sempre desejamos algo mais do que já temos, e isso é muito perigoso. Davi encontrava estabilidade na sua vida pelo fato de que seu coração era desprovido da soberba. E eu quero que você pense nesse contraponto. Havia uma parábola que Jesus propôs lá em Lucas 18, a partir do versículo 9. Não precisa nem pôr, todo mundo conhece a parábola que Jesus falou sobre o fariseu e o publicano. É engraçado que o texto vai dizer que o fariseu orava em pé de si para si. Orar de si para si. Era um ciclo vicioso. A oração saía dele e voltava para ele. Porque o fariseu orava a respeito dele, como Davi está orando a respeito de si. Davi está orando dele mesmo, a respeito dele, mas para Deus, não para ele. O propósito é outro. E Davi aquele fariseu está dizendo o seguinte: ó Deus, a eloquência dele, graças te dou, porque não sou como esse miserável pecador aí.
Apontou para o publicano. Porque eu sou melhor do que ele. Porque jejuo 2 vezes por semana. Isso é mais do que a Bíblia recomenda. Porque dou dízimo de tudo. E o publicano nem se atrevia a entrar na casa, no templo. E de pé também. A Bíblia diz que esse pondo-se de pé, porque ele já estava na casa. Ele servia na casa de Deus. Então ele se levanta para orar, para todo mundo ouvir ele orando. Porque ele é um hipócrita. Aquele já estava de pé porque não sentou. Este pondo-se de pé orou. Aquele estava já de pé, a Bíblia diz. Isso é engraçado. Porque nem deu para sentar, nem se acomodou. Porque ele nem se achava digno de entrar na presença de Deus. E diz, sem olhar para os céus, batendo no peito, dizia, sê propício a mim, que sou pecador. Sê favorável a mim, pecador. Não perca de vista, se você não tem essa perfeição de Davi, talvez o salmo que mais lhe caiba é dizer, talvez nesse momento, por isso ficou muito mais fácil a tarefa da pastora Bianca, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, por favor, o meu clamor. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, minha alma aguarda. Espero na tua palavra. E assim vai. Precisamos entender aonde estamos, quem somos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus criou obras, sem querer sabotar a minha pregação de hoje. Deus, agora, até para valorizar ela um pouco, Deus criou obras antes da fundação do mundo, que a Bíblia chama de poema, e que não por menos nos lembra poema. Deus criou uma obra que é um poema, para que você andasse nesses poemas. Viver uma vida santificada e ter um coração desprovido de soberba é o ideal. Não podemos viver uma vida pedindo perdão para o resto da vida. Onde está o progresso? Onde está o avanço? O problema aqui, tem gente resvalando os pés, e toda hora pisa e escorrega, pensa que sobe, mas desce. Uma pregação de Jonathan Edwards, que vocês encontram na internet, baseado inclusive num livro, foi um sermão dele, chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu já falei isso aqui para vocês. Ele prega para uma sociedade toda pomposa, e as mulheres no final da pregação se agarram aos postes, porque estão com medo do chão se abrir e engolir elas vivas. Os homens se desesperam ouvindo aquela mensagem. Aquele homem era um trovão de Deus na terra. E ele dizia, você vai para o inferno, porque o chão é liso. Você vai escorregar, porque não tem como, não tem aderência. Ou seja, muitas vezes nós estamos brincando. Não há progresso na nossa vida. E Deus está dizendo que nós devemos progredir, que nós devemos avançar, e que o ideal é chegar nesse patamar do rei Davi, de dizer, Senhor, não é soberbo o meu coração. Venha se desprover disso hoje. Venha orar ao Senhor para que o seu coração se limpe e se dirija ao Senhor, para que um dia você possa chegar e dizer, Senhor, hoje meu coração não é soberbo. Tem uma coisa a mais. Nem altivo o meu olhar. Olhar altivo, meus irmãos, é como quem olha de cima para baixo. E Davi é um homem que está acostumado a olhar de baixo para cima, porque ele diz, eleva os meus olhos para os montes. O salmista diz, elevo. Temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Temos que sempre olhar para o nosso Senhor e ser salvos olhando para Ele na cruz. Jesus foi levantado, se Ele foi levantado, está acima de nós. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para Ele seja salvo, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna.
Nós precisamos olhar de baixo para cima, numa posição de humilhação, de quem não é soberbo. Deus não quer que você olhe de cima para baixo. Como que é uma pessoa altiva? Como ela faz? Não é assim? Como é a pessoa altiva? Ela faz assim, ó. As mais descaradas fazem assim, ó. Ó, vocês viram o detalhe? Meneia, dá de ombros, meneia com a cabeça. Você acredita que teve gente que olhou para Jesus pendurado na cruz, teve que levantar o olho para olhar para ele ali, porque ele foi levantado para cumprir um propósito, mas olhou para ele e fez isso? O ser humano é tão pecador que ele tem coragem de olhar de baixo para cima de forma altiva, olhando de cima para baixo. Os meus olhos não são altivos. Quando você ia lidar com Davi, o cara era o rei do império de Israel. Sob o seu comando havia um exército glorioso, poderoso. Davi habitava em palácios. Ele tinha tudo o que ele queria. E você ia conversar com ele, ele olhava para você na bolinha do teu olho. Ele te dava atenção. Ele podia ser seu amigo. Uma conversa com você, Davi ia ser empático a você, não esqueceu o seu nome. Ele não desdenhava você, não ignorava você. Davi está dizendo, não é altivo o meu olhar. E olha o que vai dizer Provérbios, Provérbios capítulo 6, versículo 16. Que o Senhor 6 coisas aborrece. 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª ele abomina e não muda, não muda, não muda. Não te dou um chocolate se você acertar qual é a primeira coisa que aborrece a Deus. É engraçado isso. A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E também, deixa lá, filho, tirou por quê? E também vai dizer que são a janela da alma. Tirou de novo? A janela da alma. E sabe o que acontece? Não é possível ver. A janela serve para quê? Para ver se tem alguém dentro de casa. A janela serve para alguém de casa olhar para fora. A janela fala muito sobre a casa. Fala ou não fala? O olho fala muito sobre você. Porque para onde escapa o desejo, escapa o olho. Se atentares numa mulher para a cobiçar, te digo, cometeu adultério com ela. Aquilo que o olho se fixa é aquilo que o coração quer. É ou não é? Então, sem valer um chocolate, qual é a primeira das 6 coisas que o Senhor aborrece? O olhar altivo. Vamos ver se é verdade ou não? Tomara que seja, tomara que seja, tomara que seja. Olha, ele quase me enganou. Ufa. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E essa é a 7ª, a que Deus abomina, o que semeia contenda entre irmãos. Aonde começou? Porque o olhar é o primeiro a manifestar o que está no coração. Davi disse, os meus olhos não são altivos, eu não olho de cima para baixo. Não. Depois Davi vai dizer, não ando à procura de grandes coisas. Não ando à procura de grandes coisas. Aleluia. Como o guerreiro Davi que ele era, Davi era um guerreiro, um conquistador, um lutador. Venceu, a vitória mais conhecida dele é na sua infância ali, quer dizer,
Na sua mocidade, com 17 anos, Davi venceu um gigante chamado Golias, todo mundo sabe. Então a característica primordial de Davi é ser um grande lutador. Ele não se atreveu, sendo um grande lutador, ser sacerdote. Por que você está falando isso, pastor? Porque o antecessor dele, Saul, deu uma de sacerdote. Porque um sucessor dele, chamado Uzias, deu uma de sacerdote. Porque a posição dos reis era tão forte em Israel, e eles eram ungidos, eles não eram aclamados pela sociedade, não havia uma democracia. Então se fundia às vezes o ministério do rei com o ministério de um sacerdote. Alguns ultrapassaram essa linha, porque Saul bancou o sacerdote, ele foi riscado do mapa, porque ele desobedeceu a Deus naquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi sacrificar bois que Deus mandou matar. Eu sacrifiquei ao Senhor, mas esse não é a sua alçada. Não se meta nisso. Não ando à procura de grandes coisas, não quero um cargo, não quero um título, não quero ser chamado de um rei sacerdote. Eu sou rei. Sabe de um rei lindo, um rei bonzinho, aquele rei tão querido, dá vontade de levar para casa, chamava Josias. Ele era novinho, uma bênção, menino sem igual, reformou o culto, extirpou o culto a espíritos de Israel, derribou os altares, acabou com a idolatria, reformou o culto, instituiu a Páscoa que tinha se perdido. O nome dele é Josias, eu falei. Só que um dia, o faraó do Egito, Neco, está subindo pela costa de Israel, para lutar com a Síria, que fica no norte de Israel. Ele estava pedindo passagem, estava indo. Josias vai ao encontro dele e diz: você está fazendo o que aqui? Vamos lutar. Neco falou para ele assim: foi Deus que me mandou ir lá lutar contra a Síria. Neco era crente, ele não sabia que Neco tinha algo com Deus, e Deus tinha um carinho, um xodó com Neco. E ele entrou na parada: não, nós vamos lutar. Falei: que é isso, rapaz, minha luta não é com você, sai fora, Deus me mandou, assim, entenda com Deus. Falou isso para ele. Você acredita que um rei assírio fez isso? Um rei egípcio fez isso? E Josias falou: não, eu vou lutar. Na hora que ele entrou na batalha disfarçado de guerreiro, os flecheiros atiraram e ele foi ferido e morreu. Voltou para casa, o corpo dele para Jerusalém, disse: morreu o rei, porque se meteu aonde não foi chamado. Esse salmo nos ensina, Davi está dizendo: eu não estou à procura de aventuras, eu não estou à procura de grandes coisas. Irmão, a gente tem que dar um boi para não entrar na luta. E uma vez que entrou, uma boiada para não sair. Se essa luta for espiritual, se essa luta for física, nós damos um boi para entrar, 2 boi para sair, 10 boi para sair, porque nós devemos seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas olhe, ele não deveria ter se envolvido naquilo, e Davi já tinha aprendido isso. Você quer ver? Está cheio de ministério que começa bem e acaba mal, quando começa a trazer um monte de modismo, que dá certo para alguns, mas não dá certo para todos. Está cheio de pessoas que está bem com a empresa dele, aí ele vai abrir outra, ele fica sem capital de giro para administrar as duas, quebra tudo. Davi entendeu, disse: olha, eu não ando à procura de grandes coisas. Se tem uma grande coisa aí para acontecer, pode dar conta a vocês, porque eu vou não. Eu sei da minha alçada. E aí ele repete: nem de coisas maravilhosas demais para mim. É uma ênfase que ele dá aqui. Isso nos traz um texto que eu queria trazer para a igreja a título de maturidade cristã. Romanos capítulo 12, versículo 3. Principalmente para quem gosta e busca os dons espirituais. Olha o que diz Paulo falando: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo
além do que convém. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas deixa eu falar, só uma voz. Pelo menos quando acontecer, você não vai dizer que ninguém falou. Mas você não é a última bolacha do pacote. Eu sei que está todo mundo dizendo para você, isso aí mesmo, e tem isso na tua vida, e vai acontecer. Mas deixa só eu dizer, calma. Você tem uma imagem supervalorizada de si mesmo. Se o grande Davi disse, nem de coisas maravilhosas demais para mim, por que eu vamos olhar e dizer, comigo vai acontecer? Ninguém pense de si além do que convém. Antes pense com moderação. Espera aí, Deus falou que vai me usar com poder e glória. Aí você sai que nem um doido fazendo tudo baseado nessa palavra, mas sem discernir o que ela significa. Porque você na realidade ouviu uma profecia que afagou o teu ego, que está trabalhando parceira com a tua vaidade, com a tua soberba. E não há um senso de serviço nesse dom, porque é o que muito é dado, meu amigo, muito é requerido. E quando Deus dá um dom, Ele tem em vista o aperfeiçoamento dos santos, e não você ficar dando autógrafo na capa de um livro, e nem ser aplaudido por uma multidão. Quando Deus te dá um dom, Ele tem em vista aperfeiçoar os santos. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo diz, tomara que todos vocês falem línguas, mas dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que todos vocês. Só que eu prefiro falar 5 palavras em língua inteligível do que 1000 em outras línguas. Olha que coisa linda, o cara falava mais língua do que todo mundo. Ele não só falava em línguas de anjos, mas ele era poliglota em várias outras línguas humanas. Mas ele não entendia esse dom como algo a que ele devesse se ensoberbecer. E os dons envaidecem. O que temos nos envaidece. E você precisa se desconectar dessas coisas. Você precisa combater esse materialismo. Hoje esse salmo está falando de um rei que podia comprar o que quisesse. Podia mandar trazer da China, da Índia. Podia ir para qualquer canto que ele quisesse. Podia construir o palácio que ele quisesse. Mas ele estava desapegado de tudo isso e disse, não é soberbo. Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é altivo o meu olhar. Não estou à procura de grandes descobertas e realizações. Muito menos de coisas maravilhosas demais para mim. Você já conheceu alguém aqui que foi jogar bola e torceu o joelho? Nossa irmã. Levanta a mãozinha, minhas irmãs, para mim ver esse perna de pau aí que já nem entra no meu time. Os irmãos também, levanta a mão. Conhece um? Porque de repente o cara entra no campo e ele fala assim, eu sou Ronaldo. É Romário. Ele entra e ele fala, eu sou Neymar. Cai. E ele não tem toda essa habilidade. E ainda que a tivesse no seu íntimo, ele não a tem no seu físico. E não tem preparação física. E aí ele se mete e vai, cabeceia, põe no peito, ajeita na coxa, chuta, pá. Entra outro. Sabe por quê? Está cheio de gente se esticando para fazer o que ele não tem que fazer. Só que se esticar demais vai distender. Vai sair do lugar. Irmão, se não está ao teu alcance, não é para você hoje. Certo? Vai caminhando, vai devagar. Vai que Deus põe na tua mão. Curte esse momento com Deus.
O salmo é dirigido a uma congregação ou ao Senhor? A uma congregação ou ao Senhor, igreja? Ele não é público suficiente para você? Ele é público suficiente para você. Se você estiver sozinho com o Senhor e nada mais tiver ao seu alcance, você tem tudo o que você precisa. Porque o Senhor é o meu pastor e Ele não se faltará a mim. Glorifica o Senhor, aplauda Ele. Aleluia! Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! Temos que conhecer o nosso próprio tamanho. Qual é o seu tamanho? Tem que conhecer. Não se estica tanto não, meu irmão. Vai com moderação. Vai na medida da fé que Deus te deu. É essa fé que você tem hoje. Você quer mais? Você ora. Você não é impedido de orar ao Senhor e de pedir, desde que atenda aquele requisito. É para um propósito ou é por causa do bichinho aqui dentro que está doidinho para assim vai descer? Para querer ser, para se encher, para orar de si para si. A oração bumerangue. Vai e volta. Não, tem que ser uma oração flecha. Atira a flecha e deixa ver o que vai acontecer. Assim são os filhos, flechas na aljava do guerreiro. São atirados para cumprir um propósito. São enviados, ide por todo o mundo. O Senhor te envia porque Ele acredita em você, te comissiona. Ele te delegou, Ele te constituiu. Você é um diplomata, um embaixador, um representante do reino dEle. Ele pode te enviar para onde quer que for e você vai dar conta do recado. Agora o problema é que a gente anda à procura de grandes coisas. Tem um olhar altivo. Julga os outros. Por exemplo, se você um dia falou essa frase, quem ela pensa que é? Esse salmo está batendo em você. Se você diz quem ele pensa que é porque você pensa muito acerca de si. Pastor, mas não tem que ter amor próprio? Não, você só não tem que se defender. Você tem um guarda de Israel que te defende. Se você precisa tanto se defender a ponto de tirar o lugar do teu Deus, que é o teu justificador, é porque você é muito grande aí dentro de você. É que você é um homem elástico. Se estica mesmo. Não é. Somos de carne, somos de osso, nós temos limitações. Como que chama aquilo que se fala com relação ao alcance do soco? Tem no boxe isso, né? Envergadura, sua envergadura. Qual é a sua envergadura? É essa, não vai dar para esticar o braço. Aqui eu quero fazer menção, porque a mesa me lembrou que Barrabás, o homem daquela cruz, era um brutamontes. Era um homem de uma estatura grande, alta. Só que como Barrabás foi preferido pela multidão, a cruz de Barrabás, o ladrão, o insidioso, o rebelde, caiu sobre as costas de Jesus, que era um homem de uma estatura menor. E logo o nosso Senhor, quando foi colocado na cruz, entende-se que foi deslocado os seus ombros, foi esticado os seus braços, para que ele coubesse, porque isso era o pecado do homem, pelo qual ele tinha que pagar por nós. Veja o que Jesus fez por nós. O braço dele foi esticado para que você não precisasse esticar o braço. Você tem um Deus que estica o braço por você. Você tem um Deus que morreu por você naquele lugar. E você tem um Deus que traz a você aquilo que você não alcança, aquilo que o teu braço não alcança. O Deus do braço longo que se manifesta sobre todo aquele que crê nele. Quem deu crédito à minha pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aleluia. Versículo 2 vai dizer: pelo contrário, longe de mim isso, fiz calar e sossegar a minha alma. Fiz a minha alma ficar quietinha.
Eu quero dizer para você, como diz o missionário Ezequias, o que eu quero falar para você? Né? O que eu quero falar para você? É fácil sossegar a alma? É mais fácil sossegar um leão, não é verdade? É mais fácil você sossegar o vento. Calma o vento, calma, controla o vento. Põe a vela, controla. Levanta uma parede, põe um telhado, quebra vento, controla. É mais fácil você controlar a natureza irracional do que propriamente sossegar, acalmar e domar a sua alma, que a bicha fica doida lá dentro. Ela fica lá, inquieta, angustiada, aflita, desesperada, preocupada, ansiosa. Tem gente doente da alma, tão doente. Davi encontrou as palavras certas para fazer a bichinha ficar calma. Calma em Deus, é o nome do salmo. Calma em Deus, calma. Eu vou te dar uma boa razão para sossegar tua alma. Deus. E você o tem. Você pode dizer para tua alma: por que te abates? Espera em Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você está dizendo para ela assim: calma, alma, troca uma ideia com ela. Alma, nós ainda vamos cantar muito, alma, calma. O tempo de cantar vai chegar, alma. É inverno, mas vai chegar a primavera, alma. Fala com a tua alma hoje, diz: alma, fala com ela, alma. Sossega o facho. Fica calma, tranquila. Senhor, Senhor, acorda, Jesus, acorda. O barco vai a pique, vai cair, vai desabar. As ondas estão revoltadas. O barco está quase a sossobrar. Jesus, acorda, Jesus. Jesus está na popa do barco, na parte de trás. Não está na parte que dirige o barco. Ele está na parte de trás, tranquilinho ali, dormindo, em cima de um travesseiro. Ele não está olhando para frente, está tranquilo. O mar da Galileia está revoltado, está irado. Desceu ventos daquelas colinas e ouriçaram, agitaram aquele mar, que ficou uma coisa absurda, quase ia despencar. E a alma dos discípulos estava empavorosa, desesperada. É o diagnóstico, é o tratamento, é a dificuldade financeira, é a porta que não abre, é a conta que eu tenho para pagar, é as coisas que eu tenho para fazer, são as coisas que não se realizaram, são as frustrações. Alma, alma, alma. Ele acorda. Por que vocês estão tímidos? Vocês não têm argumento para falar para a alma de vocês? Será que não é um bom argumento olhar para a popa do barco e ver que o Filho de Deus está no mesmo barco que você? Então ele diz: acalma-te. Mas ele não falou calma, ele falou com o vento. Acalma-te, aquieta-te. E imediatamente houve bonança. Só que aquela palavra repercutiu de forma tão gloriosa, tão poderosa no coração dos discípulos, que eles se jogaram aos pés dos discípulos de Jesus e disseram assim: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então você vai chegar para a alma e vai dizer assim: alma, o vento obedece, o mar obedece, você também obedece. Fica calma. Fica calma, porque ele está cuidando. Davi é um homem doido. Davi dormiu no meio do sítio. Você fala: um sítio gostoso. Não é um sítio de veraneio. Davi dormiu com os seus sitiados por um exército inimigo.
Sabe aquele salmo que a gente ora com as crianças para elas dormirem bem? Salmo 4 que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Sabe quem foi que salmodiou? Davi. Davi era um dorminhoco. Porque ele dormia? Porque ele sabia que o guarda de Israel não dormitará, não tosquenejará. Tem uns irmãos aí que ficam assim: come muita carne na hora do almoço, depois vem para cá para o culto. Vem de manhã, abençoado. Você está com barriga murcha e você vem que você vai cultuar feliz, alegre. Aí chega no culto à noite e está assim. Você fala: Sachê, recebeu a presença. Sei lá o que aconteceu com esse doido. Fala para a alma: ele não tosqueneja, ele não pestaneja, ele não dormita aquele que te guarda. O guarda de Israel. Esse é um bom motivo para você, alma. Sossegai, sossegai, sossegai. Hoje eu estou exigindo muito deles, mas é mais ou menos assim: mestre, o mar se revolve, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá, não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Aplauda Jesus. Aleluia. Volta para o texto. Preste atenção naquele ponto e vírgula ali. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Eu dei para ela informações, eu venci ela no discurso, na palavra, eu contra-argumentei as suas aflições que questionavam a presença de Deus em minha vida, a pontualidade de Deus, e a minha alma, sossegou. Preste atenção. Os degraus estão sendo subidos, escalados pelo povo. Cântico dos degraus, você lembra, reporta aos cânticos de romaria, de uma procissão religiosa, em que o povo subia cantando em cada degrau um salmo, em cada patamar um salmo, até que chegassem ao platô do templo, aonde iam de fato adorar o Senhor. Eles estão cantando agora um salmo de número 131, que foi cantado por Davi, o rei, e que por muitas vezes subiu lá para adorar. Estão cantando o salmo de quem aprendeu a sossegar a alma. Nós não somos diferentes. Nós estamos aqui seguindo os passos do nosso Davi,
pisando nas suas pegadas, que ele deixou na terra, na areia, como disse Pedro. Pedro disse que devemos seguir firmes nos passos, nas pisaduras de Cristo, e que tudo que ele padeceu e sofreu, a nossa semelhança também nós padeceremos e venceremos como ele venceu. O nosso Senhor chegou aqui nesse degrau e cantou esse salmo. Nosso Jesus, nosso Messias, nosso Rei, nosso Davi ungido, disse: eu estive com a alma angustiada, minha alma está angustiada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas se para isto vim a esta hora. E no Getsemane chorou gotas de sangue, chorou angustiado, suou gotas de sangue e clamava: Pai, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E foi consolado pelo Deus. O anjo veio servir Jesus, se levantou e avançou. Nós igualmente também devemos ter por exemplo Davi e sobretudo Jesus, que está sentado à direita da majestade nas alturas, que subiu os degraus dessa escalada rumo à glória e chegou lá. Há momentos de crise, há momentos que você tem vontade de parar, há momentos que você tem vontade de desistir. Eu sei, eu também tenho esses momentos. Não sou diferente de vocês. Se Deus quisesse que alguém que não fosse simpático ao sofrimento de vocês viesse pregar, Ele teria escolhido um anjo para pregar, ou uma mula, se bem que a mula sofre também, pra caramba. Então Deus escolheu um homem como vocês, sofredor, para dizer: não desanima. Assim como Ele venceu, você também vai vencer os dilemas da alma. Tira a soberba do teu coração e toma sobre si o jugo de Jesus, porque o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração, e tu encontrarás descanso para a tua alma nesse degrau, nessa fase da tua vida. O Senhor estará contigo. Era um ponto e vírgula que eu precisava considerar isso. Jesus sabe o que você está passando. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, não. Mas temos um antes a nossa semelhança, que sofreu e padeceu como nós, que sabe o que é ser tentado, e em todas essas coisas foi mais do que vencedor, que pode socorrer, trazer socorro para você alcançar misericórdia em tempo oportuno. Agora sim, vem uma outra linguagem, figura de linguagem linda, que Davi vai usar agora. Como, olha lá comigo, versículo 2: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, vai. Irmãos, todos vocês sabem, não precisa ser pai para saber, mãe para saber, que o desmame é uma fase terrível para a criança. Quando a mãe vai tirar a criança do peito, e aqui no Oriente a cultura levava eles a ter um período muito mais prolongado de amamentação do que o nosso no Ocidente. Aqui nós levamos até quanto? 2 anos, 1 ano, 1 ano e meio? Sei. Lá as crianças ficavam até 4, 5 anos mamando. A mulher já não tinha mais seio, já tinha uma fita. É verdade. É verdade. É verdade. Aquilo judiava, mas era. Acontecia. Pastor Dias está rindo. Sei para que rir. E mamava, criança com 7 anos lá, mamando. Que é muito doloroso arrancar da criança esse momento. Olha, a criança de 2 anos, arranca enquanto há tempo. Porque olha, se você ficar com dó, irmã, você está perdida. É terrível. A criança chora. Você está tirando a fonte, presta atenção, quando você desmama uma criança, você está tirando a fonte de vida dela.
aquilo que sustenta ela, aquilo que traz consolo, conforto, segurança para uma criança. A mãe é obrigada a tirar para pôr ela na mesa, sentar numa cadeirinha e começar a servir papinha para ela. Aquilo é um impacto, é uma mudança. É tão forte para a criança, é tão duro, é doloroso. Ela chora e procura a mãe, ela tem a memória de noite, ela quer. É muito difícil o processo de desmame, é muito angustiante. Mas quando você for desmamado, quando a sua alma gritar pra caramba e parar de gritar até não ter mais como chorar, como criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Quando você for desmamado de tudo isso, você terá os braços. Porque depois do desmame, ainda tem colo. Ainda tem acalento. Ainda tem o embalo do Senhor. A alma foi desmamada de tudo isso que ela era tão dependente, que ela gritou e ela queria. A soberba saiu. A procura por coisas grandes e coisas maravilhosas demais. E frustrações vieram. E você chorou até não querer mais. Mas você ainda tem os braços. Aleluia, aleluia. O desmame é angustiante, mas os braços de sua mãe compensam o que o seio não fornece mais. Você não tem mais o leite, mas você ainda tem aquele acalento. Você tem ainda aquele carinho. É necessário para o teu crescimento que você seja desmamado de tudo isso que o mundo tem tentado te causar dependência. Você não é dependente de homens, você não é dependente de sistemas, você não é dependente do consumismo, você não é dependente de comida, você não é dependente de pão, você não é dependente de homens, de governo, você não é dependente de ninguém, você depende só dos braços de Jesus. Aleluia. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Tudo bem, fui desmamado, não tive o que eu queria, dei paz para minha alma. Tirei toda a soberba, as expectativas, os sonhos megalomaníacos que eu tinha, as vontades de viver coisas extraordinárias. Eu tinha aquele anseio. Agora eu me consolo, eu me acalento nos braços. Como os braços de Jesus são maravilhosos, como as mãos de Jesus são maravilhosas para consolar. Como o ombro de Jesus foi confortante para João, quando ele olhou no ombro, no peito. Diz que João estava deitado no peito de Jesus na ceia e disse: Senhor, quem é que vai te trair? Quem vai te trair? Jesus, num olhar tão íntimo desse, de quem pedia aqui, não pedia ali, pedia aqui, no colo, no peito, não nos braços, disse: é Judas. Aquele que mete aí comigo a mão no prato, fica vendo. Viu? Ele pôs. Nenhum segredo fica oculto se você vier pro peito. Não tem mais leite para você, mas sempre vai ter abraço. A hora que você quiser, filha, a hora que você quiser, filho, eu vou te abraçar. Isso é lindo demais, é? Nosso Deus é maravilhoso. Como essa criança é minha alma para comigo. Como ela é, assim é a minha alma para comigo. Sonhos megalomaníacos podem destruir. Leite em excesso pode te destruir. Na vida adulta, o ser humano é o único animal, entre aspas, animal, ser vivo, que bebe leite. Isso nem faz muito bem. O leite tem o seu propósito na vida infantil, no começo da vida. Sonhos megalomaníacos podem te destruir, mas o acalento do Senhor vai te trazer amparo. Porque Davi vai dizer assim, escute essa. Senhor, eu tive uma ideia.
Senhor, eu estou com uma ideia mirabolante. A questão é a seguinte, Senhor, eu estou morando num palácio de cedro. Olha a minha casa, Senhor, que linda. Eu moro num lugar em Jerusalém privilegiado, aqui chamam de Cidade de Davi. Deram até meu nome para a cidade. É tão grande minha casa que virou uma cidade. E fui eu que conquistei, o senhor lembra, né? Com 3 meses de governo aqui em Jerusalém, eu já fui para cima dos jebuseus e mudei o nome da cidade, Jerusalém. Aí eu peguei esse pedacinho de terra aqui nessa colina, fiz minha casa aqui, eu fiz uma casa bonita, tá cheio de terraço, muito bonito. Só que eu estava pensando, Senhor, o seguinte, isso Davi falando com o profeta Natan. Eu estou a fim de fazer uma casa para o Senhor. Eu quero fazer uma casa bem bonita assim, porque se eu, Davi, esse lixo, moro numa casa de cedro, o meu Deus não pode morar numa tenda. Eu não quero que a arca do Senhor fique debaixo de um pedaço de pano. Eu vou fazer uma casa tão grande, tão bonita, tão maravilhosa para o Senhor. Vai ser lindo o que eu vou fazer. Eu vou fazer o maior templo da história. Eu vou fazer o maior templo do maior culto, do maior coral, do maior pregador, do maior tudo. Vou fazer. Quero fazer. E o profeta vem e diz: não, você não vai. Vocês estão entendendo porque não é soberbo meu coração? Porque Davi quis fazer o templo de Salomão, mas o templo era para Salomão fazer, não para Davi. Porque Davi era um homem de luta e guerra, e as suas mãos eram manchadas de sangue. Ao passo que Salomão vem da palavra hebraica shalom, que significa paz. Você entende por que ele teve que falar: calma, fica quieta, está tudo bem, estou desmamado, mas eu ainda tenho os braços. Não adianta. Tem coisas que você não vai fazer, tem coisas que eu não vou fazer, mas a próxima geração vai. Se nós nos mantivermos fiéis a eles, Salomão vai fazer. Se nós desistirmos, eles vão sofrer. Se nós perseverarmos, Hebreus 6:10, o Senhor não é injusto para se esquecer do seu trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O que nós fazemos aqui vai repercutir. Deus não vai esquecer. Deus vai se lembrar de tudo aquilo que você tem feito, de tudo aquilo que você tem desejado fazer. Quando Davi disse: eu vou fazer um templo para o Senhor, o maior templo, Deus disse para ele: não, eu nunca te pedi casa, mas só porque você está afim de fazer isso para mim, eu vou te dizer uma coisa: eu vou te fazer casa. E aí Deus faz uma promessa para Davi tremenda: o seu descendente vai sentar no seu trono sempre. Sempre haverá um descendente de Davi que se assentará no seu trono que hoje você senta. Você sabe qual é o cumprimento dessa palavra? É que em Belém, a cidade de Davi, nasceu um menino, descendente de Davi por parte de José. Descendente de Davi nasceu em Belém, numa estrebaria. Foi rejeitado pelos seus. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o filho de Davi. Filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim, disse o Bartimeu. Esse filho de Davi morreu, mas para se cumprir o desejo de Davi, que ele tirou toda a ganância do seu coração, toda a soberba, e aceitou a promessa, trocou, desmamou o leite pelos braços, aceitou que as coisas físicas fossem trocadas pelas metafísicas. E é por isso que ele encerra
o Salmo no versículo 3, dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera no Senhor. Tudo o que você precisa vai vir do Senhor. Tem coisas que vão vir amanhã, depois de amanhã, daqui a 100 anos vão vir para você. Tem promessas que vão se cumprir para você daqui a 200 anos. Mas eu não vou estar vivo. Claro que vai. O Senhor vai te guardar em vida. Você vai dormir no Senhor se Ele não voltar. Mas você vai ressuscitar em glória. Um dia Davi, foi lido hoje, né? Ageu capítulo 2, versículo 8. E diz: minha é a prata e meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Eu posso dizer para você que um dia Davi, quando Jesus apareceu no seio de Abraão, lá no Hades, no Seol, e levou cativo o cativeiro, e trouxe Davi, aleluia, para a glória eterna, aquilo que a Bíblia chama de o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na Nova Jerusalém, um dia Davi ingressou na Nova Jerusalém, e Davi pôde entender por que não competia a ele fazer um templo, porque como também já foi dito, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, porque Ele criou os céus e a terra. E que casa me edificareis vós? E qual será o lugar da minha habitação? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo fez a Nova Jerusalém, e Ele mesmo habitará conosco. Davi pôde ver que Ele, o nosso Deus, habita conosco, e Ele mesmo ali na Nova Jerusalém cultua. Aliás, nós cultuamos a Ele ali, porque a Bíblia diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Ele lhes será o seu Deus, e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem rancor. Eis que as primeiras coisas já se passaram, e tudo se fez novo. Um dia eu e você estaremos no mesmo culto, no mesmo lugar, na mesma sala, que este Deus que nos desmama, que nos abraça, nos acolhe, e também que esse servo chamado Davi. Um dia eu e você estaremos diante do filho de Davi, e ele vai aparecer para nós muito em breve. Espera um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Espera, ó igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.